Olá pessoal do Conserto em Casa, estou aqui com esse micro-ondas aqui. Esse micro-ondas chegou para mim, segundo a cliente, ele não está aquecendo os alimentos. Eu ainda não abri esse micro-ondas, eu vou estar abrindo aqui com vocês, vou fazer tudo ao vivo aqui e mostrar a vocês como executar o serviço. E vamos identificar o erro aqui, vamos corrigir o erro e botar o micro-ondas para funcionar. Isso eu vou estar fazendo junto com vocês aqui passo a passo. Do mais simples ao mais complicado. Eu não sei ainda o motivo dele não estar esquentando os alimentos, mas vamos abrir o micro-ondas junto aqui e juntos a gente vai resolver esse problema. Então vamos lá? Antes de abrir ele, pessoal, eu vou até testar logo ele aqui, porque às vezes chega micro-ondas aqui em casa. O pessoal diz que não está funcionando e quando eu ligo aqui o aparelho está funcionando. Vou até olhar logo, vou botar aqui 1 minuto. Pessoal, 90% das vezes em que eu pego esse tipo de aparelho para conserto, é conserto assim tão simples, mas tão simples que o cliente mesmo pode resolver. E a maioria das vezes o cliente acaba sendo enganado, porque a pessoa a qual ela confiou fazer o serviço acaba enganando ela, porque diz que é isso, diz que é aquilo, e às vezes não é. Inúmeras vezes, 80%, 90% das vezes que eu pego esse tipo de problema aqui, é algo muito simples, onde se a pessoa for fazer o serviço, a pessoa vai gastar em torno de, no máximo, entre 15 a 20 reais, e não passa disso. A água está fria, realmente o micro-ondas não está aquecendo. Então, a gente vai desligar primeiro na tomada, nunca mexa no aparelho com ele ligado na tomada, de forma nenhuma, principalmente o micro-ondas, e eu vou estar lhe explicando o porquê. Eu vou estar abrindo esse micro-ondas aqui agora, junto com vocês, e a gente vai... Parece que nunca foi aberto, os parafusos estão bem apertados. A gente vai estar executando o conserto desse aparelho aqui. Pessoal, eu sempre costumo usar um ímã para colocar os parafusos, porque é uma coisinha chata quando isso cai no chão. Às vezes cai no chão, a gente não consegue achar mais nunca. Então, para evitar estar perdendo o parafuso e depois ter que estar procurando outro, eu prefiro usar um ímã, e aí ele vai me auxiliar aqui para que eu não perca nem o parafuso. Bom, pessoal, as ferramentas que eu costumo usar é algo simples, ó. Multímetro desse aqui que não custa nem 50 reais. Em qualquer lugar você compra. É algo bem simples, bem barato e muito prático de se usar. Uma chave Phillips e um alicate. É só isso que eu uso para consertar o micro-ondas. Então, por isso que eu digo que é muito simples do cliente mesmo estar executando esse tipo de serviço. Porque as ferramentas são ferramentas simples. E na maioria dos casos, o problema também é simples. Na maioria dos casos. Então, tirei aqui a carcaça. A gente vai ter acesso agora à parte principal do aparelho. Esse aqui é o magnetron, é responsável por emitir onda de calor, ondas magnéticas, por isso o nome magnetron. Para os alimentos, por isso que eles se aquecem.
Esse aqui é um transformador. Aqui é o sistema de placa eletrônica. Aqui envolve toda a placa eletrônica do aparelho. É onde está o comando do aparelho. Aqui são as chaves de porta. Ao abrir e fechar a porta, elas são acionadas de forma diferente. Aqui a parte de alta do aparelho, transformador, e aqui o capacitor. Pessoal, muito cuidado com esse carinha aqui, viu? Muito cuidado, porque às vezes até ele mesmo estando fora da tomada, quando ele está carregado, ele acaba dando um choque bem dolorido. Então cuidado ao pegar nesse carinha aqui, viu? Nunca pegue com a sua mão diretamente nele sem descarregá-lo. Como é que descarrega esse capacitor? Você vai pegar um alicatezinho, ó, vai estar puxando aqui, vai ter acesso aos dois plugs, o de baixo e o de cima dele aqui. Você só vai encostar o alicate nos plugs, como se fosse causando um curto, fechando os polos um no outro. Pronto, descarregou aqui, não tem mais problema nenhum. Agora você pode mexer tranquilamente, sem nenhum problema. É só descarregar. Eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Pronto, ele é esse carinha aqui, ó. Aí como é que você descarrega ele? Você só vai encostar o alicate nos dois plugs, tanto no de baixo como no de cima, e fechar um curto. Encostou aqui, fechou o curto, pronto. Se caso ele der um papoco, pá, não instala, é que ele descarregou por completo. E se ele não instalar nada, é porque ele não estava carregado. Bom, pessoal, tirado aqui, já foi descarregado o capacitor. Na verdade, ele nem carregado não estava. A primeira coisa que a gente vai medir, quando a gente pega um aparelho desse, funcionando tudo. Funcionando o motor ventilador, o prato está girando, a luz está acendendo, mas ele não aquece. A primeira coisa que você vai analisar aqui, na maioria dos aparelhos, vai ter esse fusível de alta dele aqui. E o que acostuma acontecer é que dentro dele aqui, ele tem um fusível e esse fusível se parte. Aí a corrente entra por um lado aqui e ela não sai do outro. Ou seja, esse componentezinho aqui é fundamental para espalhar a corrente vindo do capacitor para o transformador e do transformador para o capacitor e vice-versa. Entendeu? Então quando ele está partido ao meio, a corrente entra de um lado e ela não sai do outro. Aí o micro-ondas não aquece, ela não consegue emitir calor, corrente, na verdade, para o magnetron não é acionado. E na maioria das vezes que eu pego, é só esse carinha aqui. Sabe quanto é que custa um carinha desse aqui? R$15. Tem canto que é 18, tem canto que é 20. E você mesmo pode fazer a substituição dele. Nesse caso aqui eu ainda não vi, a gente vai só dar uma olhada nele agora. Se for realmente ele, a gente vai fazer a substituição, tá resolvido o problema. Para estar testando ele, você vai usar o seu multímetro. Vai botar na escala de bip. Tá mostrando aqui a vocês, escala de bip. É a escalazinha que o aparelho vai bipar. Encostou o polo no outro, ele vai dar um bip. Tá mostrando aqui para vocês. Ó, escala de bip. Tá muito feio isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui para vocês, pessoal. Que vocês vejam direitinho, ó. Tá vendo aqui? A escala sonora, escala de bip. Quando você encostar um polo aqui no outro, ele vai dar esse bip. É justamente isso que vai acontecer quando eu encostar aqui uma ponta na extremidade do aparelho aqui, em questão, o fusível,
Se ele estiver bom, ele tem que bipar. Se ele não bipar, é porque ele está com problema. Então, eu vou deixar um aqui na ponta. Não sei se dá para vocês verem direitinho aí. Tá dando? Dá. Pronto. E aqui eu vou testar o outro lado. Vendo aqui? Fechei aqui uma ponta e na outra e ele não bipou nada. Não deu nada. Não mostrou nada. Ou seja, ele está com o contato aberto. O contato dele está aberto. Eu vou abrir ele aqui para a gente olhar. Ó, ele é só um fusível mesmo. Aqui dentro do fusível tem um fiozinho. Esse fiozinho aqui, ele cortou, ele se partiu no meio. Ou seja, esse fusível aqui já não presta mais. Provavelmente seja só esse problema aqui. Vou estar substituindo ele. A gente não vai nem passar para cá agora não, porque primeiro eu vou trocar logo ele só para a gente dar uma olhada. Eu tô com um aqui, um fusível. É o mesmo fusível daquele lá. E eu vou estar fazendo a substituição agora. Do mesmo jeito que você tirou, você vai colocar. Colocou lá, tudo certinho. Colocou no lugar. Eu, antes de fechar o aparelho aqui, eu vou testar ele aqui só pra gente ver se esse problema era só isso mesmo. Se não for, a gente vai dar continuidade no serviço até encontrar onde está o defeito. Mas ali eu já vi um defeito. Aqui, esse cara aqui não presta. Vou estar ligando o aparelho aqui novamente. Esse micro-ondas está um pouquinho sujo, gente. Eu vou dar uma limpada nele depois, porque ele chegou aqui bem sujo. Vou colocar 1 minuto novamente. Um minutinho em água fervendo, pessoal. Então, pronto. Realmente o problema e o defeito está resolvido. O problema era só aquele mesmo, como eu falei. Foi só esse carinha aqui, ó. Algo que você mesmo pode resolver. Entendeu? Sem ser enganado por ninguém. Se você acionar uma assistência técnica, porque o seu micro-ondas não está aquecendo, e vamos supor que o problema é esse aqui. Primeiro você vai ter o constrangimento de o seu aparelho passar no mínimo 10 dias úteis lá na assistência técnica, até que ele mande um retorno para você, ligue para você, para lhe passar um orçamento do seu prejuízo. Eles vão falar para você que foi só isso aqui de 15 reais? Não vão, entendeu? Não vai. No mínimo que você vai gastar nele aqui no seu micro-ondas 350 reais na assistência técnica, coisa que você mesmo pode resolver. Então essa dica aqui é para você entender
E nem sempre é necessário você estar chamando um técnico, acionar uma assistência técnica para coisas que você mesmo pode resolver. E gastar muito pouco, porque um fusível desse aqui é 15 reais. Aqui eu vou cobrar 50 reais da cliente, por quê? Porque eu cobro 50 reais a visita para orçamento, para mim abrir o aparelho e estar identificando o problema e passar para o cliente. Ó, o problema é esse daqui. Eu vou cobrar dela só os 50 reais da visita, mesmo que eu tenha trocado a peça. Para mim não tem problema, entendeu? Eu fico satisfeito com isso. Então fica aí a dica, entendeu? Você vai economizar e além de economizar, você mesmo vai ter o prazer de consertar o seu aparelho. Então fica comigo aí, dá o like, se inscreve no canal e tamo junto aí. Aqui é o Conserto em Casa, ao vivo e a cores.